Muito agradeço a sua intervenção, professor, e passo a palavra à professora Marina Costa Lobo. Boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. João Távora o convite que me dirigiu para estar aqui hoje. Tenho muito gosto em vir discutir, debater as vantagens e os inconvenientes do presente modelo das chefias de Estado. E começaria por dizer as razões pelas quais eu me interessei por este tema. Eu fiz uma tese de doutoramento já há alguns anos sobre o papel do Primeiro-Ministro no nosso sistema de governo e pela forma como um regime dito semipresidencial, na verdade, se tornou um regime semipresidencial, mas em que o Primeiro-Ministro se tornou a figura central do sistema de governo. E isso foi um puzzle que me interessou e que eu tentei perceber, e a partir daí interessei-me pelo sistema de governo mais genericamente, e aqui há uns anos também publiquei um livro sobre a forma como este sistema de governo, o semipresidencialismo, veio a ser adotado em todos os países africanos de língua oficial portuguesa, portanto, a forma como o nosso modelo constitucional se tem vindo a difundir. E também nos últimos anos tenho tido várias conversas com monárquicos sobre este tema, o que também acabou por ser uma razão para eu estar aqui hoje, e tenho muito gosto. O que é que eu gostaria de fazer? Começar a analisar o tema à luz dos processos de democratização mais recentes, para percebermos em que medida é que a escolha que foi feita em Portugal em 76 se assemelha ou não a outras no contexto da terceira vaga da democratização. Isso seria a primeira parte, e dar-vos conta também do debate que tem havido a nível da ciência política sobre as consequências deste sistema de governo para a qualidade da democracia. Depois, iria tentar dar uma resposta sobre as vantagens e os inconvenientes do presente modelo da chefia de Estado no contexto do nosso sistema político. Acho que esta pergunta deve ser entendida no quadro do que são os objetivos que nós gostaríamos que o regime cumprisse. Portanto, não pode ser feito em abstrato, mas em concreto, tendo em conta o que nós achamos que o regime deve ser. Antes de mais, no entanto, queria definir muito brevemente de que falamos quando falamos de regime semipresidencial, para perceber o que é o chefe de Estado nesse regime. Tem havido um longuíssimo debate em torno desta questão entre os especialistas. Como se sabe, foi Maurice Duverger que pela primeira vez caracterizou este sistema de governo, e ele disse que dispunha de 3 características principais: um presidente eleito por sufrágio direto e universal com poderes consideráveis, e um primeiro-ministro possuindo poderes executivos e governamentais e responsável perante um parlamento. Esta definição de Duverger peca num aspecto. Tem sido dito que peca num aspecto, ou seja, pelo caráter vago do que se pode entender por poderes consideráveis do Presidente. Tem havido muita discussão à volta do que é que são poderes consideráveis. E então, mais recentemente, esta definição foi reformulada por um politólogo chamado Robert Elgee, que suprimiu essa frase. Então, para este autor, e isso é a definição que eu utilizo aqui também, vocês vão ver porquê, há regime semipresidencial sempre que temos um presidente eleito de forma direta para um mandato determinado, que coexiste com um primeiro-ministro e um governo que são responsáveis perante um parlamento. Se pegarmos nesta definição de semipresidencialismo, podemos ver em que medida é que a democratização, a terceira vaga da democratização, que é a vaga onde Portugal se integra, veio a ser uma vaga da democratização em que os países adotaram este tipo de regime. Como é que aconteceram as coisas? Portanto, só para vos dar uma ideia, a terceira vaga de democratização teve início no Largo do Carmo a 25 de abril de 74. Desde então, as transições verificadas na América Latina na década de 80 e no seguimento da queda do Muro de Berlim e do fim da Guerra Fria, tem havido processos de mudança política com um cariz democratizante que se multiplicaram por todo o mundo. Houve democratizações em todos estes continentes e, apesar de ter havido recuos nessa tendência, não diminui a viragem histórica que de facto ocorreu nos últimos 40 anos. E nesse processo de democratização, a que nós chamamos a terceira vaga e em que Portugal foi precursor, o semipresidencialismo emergiu como o sistema de governo mais escolhido nestas novas democracias. Olhando só para a Europa, atualmente
13 dos 28 Estados-membros da União Europeia são semipresidenciais, nomeadamente a Áustria, Bulgária, Croácia, Eslovénia, Eslováquia, Finlândia, França, Irlanda, Lituânia, Polónia, Portugal, República Checa e Roménia. A juntar a estes membros da União Europeia, a Islândia também é um consolidado sistema de governo semipresidencial, embora não membro da União Europeia. E o semipresidencialismo continua a ser popular porque, deste grupo de países, a República Checa só optou pela eleição direta do Presidente da República agora, recentemente, em 2002. A primeira eleição direta do Presidente foi em 2013. Portanto, a terceira vaga da democratização e o semipresidencialismo estão muito associados. Esta relativa popularidade contrasta um bocadinho com o que tem sido, apesar de tudo, teorizada em relação a este sistema de governo, por quem se tem debruçado sobre ele e na sua capacidade para contribuir para a qualidade da democracia. Quando se olha para sistemas de governo, a maior parte dos debates tem sido em torno de presidencialismo versus parlamentarismo e não sobre o semipresidencialismo. Mas politólogos bastante respeitados que têm olhado para a questão de como o semipresidencialismo afeta a qualidade da democracia, têm concluído que o seu impacto pode ser negativo. Por exemplo, o Juan Linz, que faleceu recentemente, dizia que, tendo em conta algumas experiências deste tipo de sistema de governo, parece duvidoso poder afirmar que ele possa gerar estabilidade democrática, porque pode está sobretudo associada a intrigas que podem adiar a tomada de decisão devido a lutas entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, ou então a uma interpretação autoritária dos poderes do Presidente. Mas estas percepções sobre o semipresidencialismo têm que ser revisitadas e já foram revisitadas. Porquê? Porque o semipresidencialismo, na verdade, alberga uma variedade muito grande de fórmulas constitucionais e até maiores do que o Parlamento e do que o presidencialismo. E, portanto, e sobretudo, e voltamos à questão do divergir, à questão dos poderes presidenciais. Portanto, vários autores têm tentado categorizar o poder presidencial no semipresidencialismo através da criação de tipologias, e nesse trabalho há um consenso crescente que de todos os poderes presidenciais há um em particular que sobressai como sendo um poder definidor da natureza do semipresidencialismo, que é o poder que o Presidente tem ou não de demitir o Governo. Este é um poder que é crítico para distinguir entre tipos de semipresidencialismo, porque determina o padrão de autoridade que vai existir nas relações entre Presidente, Governo e Assembleia. Portanto, isto para dizer que temos dois tipos de semipresidencialismo. O semipresidencialismo dependor parlamentar, em que os governos dependem apenas da confiança política da Assembleia da República, e o semipresidencialismo dependor presidencial, em que o governo tem uma dependência dupla do Parlamento e do Presidente. E é esta dependência dupla que vai estabelecer ambiguidades quanto ao padrão de autoridade que existe no sistema de governo, e isso é prejudicial para o Executivo, para a sua estabilidade, e distorce a responsabilidade política que pode ser estabelecida no sistema de governo. Portanto, quando temos o governo dependente igualmente do Presidente da Assembleia, não é claro quem é que, de facto, exerce a autoridade executiva. Pelo contrário, nas democracias semipresidenciais, em que o Primeiro-Ministro é inequivocamente o chefe de governo e não depende da confiança política do Presidente, a estabilidade democrática é maior. Estamos a aproximar, então, de um conceito de sistema de governo parlamentar, ou mesmo do funcionamento das monarquias parlamentares constitucionais, com a fundamental diferença da origem do chefe de Estado. Mas se podemos dizer que, em certa medida, o semipresidencialismo pendor parlamentar não é, do ponto de vista da dinâmica política, extraordinariamente diferente da de um parlamentarismo onde um chefe de Estado é um presidente não eleito, ou mesmo de um monarca numa democracia parlamentar, por exemplo, comparando a Áustria ou a Irlanda com a Dinamarca ou a Suécia, a realidade é que na terceira vaga da democratização, onde mais de 40 países se tornaram democracias, existe apenas o caso de Espanha, em que a transição para a democracia foi acompanhada da escolha de uma monarquia constitucional parlamentar. Porquê é que então o semipresidencialismo é que se tornou um sistema de governo tão popular nesta terceira vaga das democratizações, em detrimento de um parlamentarismo com um chefe de Estado não eleito ou mesmo da reintrodução da monarquia? As razões dessa escolha prendem-se com fatores históricos próprios de cada país,
que aliás já foram aqui referidos pelo José Adelino Maltês, mas também com questões mais gerais, que eu acho que era isso que eu gostaria de realçar em termos que são comuns à experiência europeia de redemocratização. Do ponto de vista das questões históricas, existem em cada caso razões para a opção pela eleição direta do Presidente da República. No caso português haverá vários fatores, mas a mim parece-me que uma das razões principais, e que é válida todo ao longo do século XX, atravessando por isso regimes, tem a ver com a necessidade fundamental de procura de apoio por parte do sistema político junto dos militares, sendo a chefia de Estado utilizada como uma peça fundamental na tentativa e na capacidade de neutralização do poder castrense por parte do Estado Novo. Portanto, a chefia de Estado é uma peça fundamental no jogo entre legitimação e apoio do poder militar ao regime e, simultaneamente, a subordinação do poder castrense ao poder político. A obra de José Medeiros Ferreira, por exemplo, sobre o papel dos militares no século XX, ilustra isso perfeitamente. Para a Terceira República, para a República hoje, para a democracia portuguesa do pós-25 de Abril, a chefia do Estado foi mais uma vez uma peça central nas negociações que tiveram lugar entre poder político civil e militares, nomeadamente aqueles que integravam a MFA. Aqui também a obra de Gonçalves Pereira é importante, onde ele explica que havia uma cláusula implícita no pacto da MFA partidos, que se por um lado garantia que o chefe de Estado democrático seria um militar, teria de ter legitimidade eleitoral como promessa de uma futura partidarização do cargo. Para lá das considerações históricas de que cada país que levaram a uma opção pela eleição direta do chefe de Estado, a verdade é que a legitimidade eleitoral tem assumido um caráter prioritário, e aqui já estou a falar de questões mais genéricas que podem ser comuns à experiência europeia. A legitimidade eleitoral tem assumido um caráter prioritário em relação a outros tipos de legitimidade, e isso tem sido fundamental à hora de escolher um sistema de governo e um regime. Do ponto de vista da natureza da legitimidade política contemporânea, parece-me que nos processos de transição típicos da terceira vaga se tem pretendido tornar o poder político o mais inclusivo possível. Isso deriva, por um lado, de concepções do século XX sobre o que é a cidadania política, que se foram desenvolvendo ao longo do século XIX e XX, e que enraizaram a ideia de que, pelo menos formalmente, a democracia deve garantir a igualdade de acesso de qualquer indivíduo aos cargos políticos. A qualidade da democracia medir-se-ia também, então, em parte, pela capacidade que esta oferece a todos os cidadãos de participarem nela, não apenas enquanto cidadãos, mas enquanto titulares de cargos políticos. E aqui eu acho que temos que pensar também que não é só a questão da participação, mas a questão da representação. A alternância no cargo da chefia de Estado é fundamental para assegurar essa representação. Portanto, a representação tem que ir alternando para que as instituições de facto sejam percepcionadas como inclusivas. No caso português, essa alternância só se dá na chefia de Estado em 2006, com a eleição de Cavaco Silva. Mas é uma componente importante esta questão da alternância política para a qualidade da democracia e a qualidade das instituições. Há outra razão importante para que a opção tenha sido de fazer eleger por sufrágio direto tanto a Assembleia da República como a chefia de Estado nas democracias da terceira vaga, porque se pretendeu multiplicar as hipóteses de representação de várias sensibilidades políticas e com isso aumentar a legitimidade das instituições que, por serem jovens, eram mais frágeis pela via eleitoral. O facto, isto não é exatamente o mesmo ponto que eu estava a fazer há bocadinho, é outro. Portanto, o facto das democratizações da terceira vaga terem sido, em regra, processos de ruptura imediata, em vez de processos incrementais que duram anos, ao contrário do que aconteceu com democratizações anteriores, na primeira e na segunda vaga, onde as instituições políticas primeiro se liberalizaram e só depois é que abriram ao sufrágio eleitoral, que é uma transição muito mais controlada. No caso da terceira vaga, liberalizou-se tanto a participação política como a abertura das instituições políticas em simultâneo, isto é, a introdução do multipartidarismo foi acompanhada de uma total abertura do sistema político à sociedade civil. Essa simultaneidade de processos, aliada à incerteza sobre os resultados eleitorais, incentivou os atores políticos a multiplicar os pontos de acesso eleitoral às instituições para garantir a maximização das suas hipóteses de representação no sistema político democrático,
criando democracias onde diversas sensibilidades podem ganhar peso político e onde é mais difícil haver permanentes excluídos do sistema. Estamos, portanto, perante uma constitucionalização de uma democracia onde se partilha o poder por definição, que os ingleses chamam power sharing democracy, em vez de o concentrar. Daí a escolha do regime semipresidencial em detrimento de outros, como o parlamentarismo com chefe de Estado eleito de forma indireta. Portanto, independentemente dos fatores históricos, tanto de um ponto de vista genérico da crescente importância que tem sido dada à legitimidade eleitoral em detrimento de outros tipos de legitimidade política e em grande parte devido aos riscos da simultaneidade dos processos de democratização, a escolha do regime semipresidencial tem sido recorrente. Tendo em conta então este enquadramento sobre a escolha dos sistemas semipresidenciais, que vantagens é que nós podemos vislumbrar no nosso modelo, que vantagens e inconvenientes é que se vislumbram no nosso modelo de chefia de Estado? Parece-me que para analisar estas questões é preciso fazê-lo à luz de um critério que sirva como objetivo do que é que se pretende alcançar para melhorar a qualidade da democracia em Portugal. E parece-me que temos um objetivo, para mim, o mais importante, que é o da governabilidade. Foi mencionado o número de governos e de instabilidade política em Portugal é constante e tem sido recorrente, e também nestes 40 anos de democracia tem sido assim. Portanto, a governabilidade é um objetivo que me parece central, nomeadamente em termos de estabilidade governativa e em termos de cumprimento do programa de governos. Nós sabemos que, eu acho que tem havido uma deterioração significativa, muito conhecida, na satisfação com a democracia e na confiança no governo e na generalidade das instituições. E essa quebra na satisfação com a democracia e na confiança nas instituições depende em grande medida da deterioração da governabilidade que se tem verificado desde 2001 em Portugal, com o regresso dos governos frágeis que não cumprem os seus mandatos, nem do ponto de vista temporal, nem do ponto de vista político. Portanto, a governabilidade é um objetivo importante e eu queria, apesar de tudo, abrir aqui um parênteses antes de falar sobre que papel é que a Presidência da República desempenha nessa questão da governabilidade, para dizer o seguinte: não vale a pena estar a procurar no sistema político respostas que ele poderá não conseguir dar. Não podemos olhar para a deterioração da relação entre cidadãos e instituições sem considerar o contexto económico. Okay? Portanto, a crise económica que nós temos vivido desde 2009 colocou fortes pressões sobre o sistema político. A crise que teve início em 2008 não tem tido apenas consequências sociais graves, tem tido muitas consequências sobre o sistema político, e não podemos olhar para a Presidência da República e para uma eventual diminuição ou de fazermos críticas ao papel do Presidente da República sem ver que ele faz parte de um sistema que todo ele está sob pressão e isso tem sido, portanto, é preciso pôr isto no contexto do que tem sido a evolução do sistema económico e de todas as instituições políticas no seu seio. Apesar de tudo, temos um sistema político sob pressão, mas temos uma extraordinária resiliência do sistema político também. Se olharmos para o sistema partidário, mantêm-se os mesmos partidos. Portanto, eu não quero ser alarmista, simplesmente, de todo, não tenho essa perspectiva, mas colocar a questão do papel do Presidente da República para a governabilidade no contexto de um sistema político que está sob pressão. Portanto, com vista a discutir melhoramentos do sistema político a nível da governabilidade, parece-me que o Presidente não é, o Presidente da República não é um obstáculo a essa governabilidade e tem desempenhado um papel positivo no sentido de contribuir para ela. Onde é que estão, então, os problemas? Portanto, os problemas da governabilidade em Portugal têm sobretudo a ver com a organização do governo e com o sistema partidário. Não vou falar sobre isso agora, mas focar então a Presidência da República. O que é que nós podemos ver então?
A Presidência da República não é uma instituição problemática do ponto de vista da governabilidade, nem por razões constitucionais, nem por razões de representação, nem pela forma como o Presidente tenta contribuir para a estabilidade. Portanto, do ponto de vista constitucional, à luz do que sabemos sobre a forma como o semipresidencialismo funciona no mundo, vemos que Portugal trilhou o percurso correto, tendo começado por aprovar uma Constituição que instituía, de facto, dupla dependência do Governo e do Primeiro-Ministro em relação ao Presidente e à Assembleia, seguiu-se muita instabilidade, mas depois, com a revisão constitucional de 82, estabeleceu-se um padrão de autoridade que valoriza a responsabilidade política do Governo, exclusivamente perante a Assembleia da República, servindo para clarificar a cadeia de delegação de poderes e competências entre os portugueses e as instituições. O Presidente português não concorre, por isso, de modo nenhum com o Primeiro-Ministro em Portugal na chefia do Governo. Mas, apesar de tudo, distinguiria o Presidente português de um simples corta-fitas, de um Presidente não eleito ou de um monarca constitucional, na medida em que o chefe de Estado continua a ser um ator político com poderes decisórios importantes que não o tornam numa figura apenas simbólica do Estado. Em segundo lugar, o Presidente contribui para a governabilidade na medida em que tem sido possível garantir a tal alternância política de que eu falava há pouco. É fundamental para o sentimento de inclusão de todos os portugueses no sistema político o facto de ter sido possível maiorias de esquerda e maiorias de direita para a eleição do chefe de Estado. E esta alternância, com o tempo, o que faz é garantir a representatividade do cargo e uma certa neutralidade do cargo que os seus poderes políticos lhe retirariam, poderiam de alguma forma retirar. E em terceiro lugar, terceiro e último lugar, falando concretamente do papel do Presidente político em termos de poderes não legislativos. Nós temos tido bastante instabilidade desde 1999, portanto já no quadro dos novos poderes presidenciais, e o Presidente da República teve um papel positivo, a meu ver, para a governabilidade. Portanto, em 2004, o Presidente Jorge Sampaio anunciou a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições, não obstante o facto da Assembleia da República ser constituída por uma maioria absoluta de 2 partidos, mas tudo isto foi feito no sentido de facilitar a governação e de contribuir para a normalização do que pode ser o nosso sistema político. Do mesmo modo, Cavaco Silva não tem sido pouco interventivo, foi bastante importante na queda do governo Sócrates em 2011, houve críticas porque houve algumas críticas no sentido em que essa queda demorou mais tempo, eventualmente, do que alguns gostariam, mas quer dizer, o Presidente da República continua a jogar um papel importante para desbloquear impasses que têm vindo a ser recorrentes no nosso sistema político, mas que têm sobretudo a ver com a diminuição da base eleitoral de apoio dos 2 principais partidos políticos que são a base do sistema democrático desde o 25 de Abril, que é o PS, que são o apoio eleitoral do PS e do PSD, que está a diminuir e que coloca questões de governabilidade sérias, mas não acho que o Presidente tenha tido um papel, nenhum destes Presidentes não tenha sido capaz de contribuir para esse tipo de para melhorar essa governabilidade. E, portanto, estou mesmo a terminar. Portanto, diria o seguinte, parece-me absolutamente claro que no debate sobre o que devem ser os poderes presidenciais não devamos enverdar por uma via de aumentar os poderes do Presidente, porque a experiência de variedíssimos países diz que esse tipo de revisão constitucional seria contrário à estabilidade democrática, e há muitos exemplos que mostram isso. Também acho que a forma como se encaram hoje as instituições tem
tem na sua base uma crise económica importante que, apesar de tudo, se for capaz de ser ultrapassada, não põe em causa o funcionamento das instituições, tal como ele existe, e que o que nós podemos esperar para os próximos tempos, e na medida em que sabemos que o governo será, em princípio, minoritário, podemos esperar que o Presidente da República continue a exercer um importante papel na construção de maiorias estáveis na Assembleia da República e que, dentro das dificuldades que existem em Portugal e que têm sempre existido do ponto de vista da estabilidade dos sistemas políticos, o Presidente da República joga um papel positivo para a governabilidade. Obrigada.